Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a nossa correção da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, PET 3. A unidade temática, as transformações do mundo rural. O tema, estrutura fundiária. Estrutura fundiária é falar o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em determinado espaço ou país. O tema terra é um elemento da natureza fundamental para a sobrevivência humana. É nela que se desenvolvem atividades primárias, como produção de alimentos, matéria-prima, para fornecer à população. Vamos para a primeira questão. Podemos considerar a estrutura fundiária do Brasil que os latifúndios, grandes propriedades rurais em extensão, ocupam o maior percentual das terras agricultáveis? Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Então, com relação a essa afirmação, modo como as propriedades agrárias, ou seja, a distribuição de terra no Brasil, ela é igual? Não. O Brasil é um dos países onde há a maior concentração de terra no mundo. Nesse gráfico aqui, por exemplo, foi colocado em sua apostila, grandes propriedades na região de norte chegam a 80% de grande propriedade. Na região, as médias propriedades, somente 20%. Na região centro-oeste, mais de 60% são de grandes propriedades. O que nós percebemos? As grandes propriedades são produtoras, são grandes monocultura, produzem um só cultivo, em grandes extensões de terras, que é o latifúndio, e o objetivo é plantar para exportação. Então, é por isso que os pequenos agricultores ficam prejudicados com essa má desorganização e distribuição de terra no Brasil. Então, resposta: sim, a estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo, enquanto os minifúndios representam 70% do total das propriedades rurais e ocupam uma área de cerca de 11% do espaço agrário brasileiro. Os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. Então, imagina no espaço rural, 55% são formados pelos grandes latifúndios, ou seja, os grandes fazendeiros, e apenas 11% para os minifúndios, os pequenos agricultores. Lembrando, gente, que os pequenos agricultores é que produzem alimentos para abastecer o mercado interno, para abastecer a população brasileira. E os grandes agricultores produzem para exportação. Questão 2. Diferencia a estrutura fundiária dos países desenvolvidos com a estrutura dos países subdesenvolvidos. Gente, nos países desenvolvidos, a distribuição de terra foi igualitária, foi para produzir, para a produção familiar e atender o mercado interno. Até hoje, a produção deles é para abastecer a população interna. Nos países subdesenvolvidos, seguiu o modelo da colonização, onde a colônia veio para explorar, dividiu em várias extensões de terra, a monocultura, que é a produção de um só cultivo, e voltado para a exportação, para o mercado externo. Então, resposta: na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias são denominadas de propriedades rurais menores, de base familiar, altamente produtivas e mecanizadas, voltadas para abastecer o mercado interno do país. Já em países subdesenvolvidos, principalmente América Latina e África, em virtude de sua herança colonial, em que predominavam os plantations, grandes propriedades rurais que produziam monoculturas voltadas para abastecer o mercado internacional, ou seja, o externo. Há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de poucos proprietários, que produzem monoculturas para exportação.
Observe a charge e responda às atividades 3 e 4. Deu-se uma charge aqui onde passa uma família e a criança fala: mas papai, ouvi dizer que todos têm o direito à terra. Por que não temos a nossa? E aqui uma grande latifúndio aqui, propriedade do Senhor, todos da família. Nós sabemos que essa herança colonial, onde o proprietário vai passar as terras sempre para os seus herdeiros, pais, filhos, netos. Então, essas grandes extensões de terra aqui vai ser sempre pertencer a uma família. Então, a concentração de terra vai estar sempre concentrada na mão de poucos e aqueles e uma população desfavorecida, né? Aumentando o empobrecimento do camponês. Pergunta número 3. Na sua opinião, quais os problemas decorrentes da estrutura fundiária do Brasil retratado na charge? Os problemas retratados na charge são a desigualdade na distribuição de terras devido à concentração fundiária. Tal fato aumenta a quantidade de pessoas sem acesso à terra, intensifica os conflitos causados pela disputa por terras e causa prejuízo na produção de alimentos para abastecer o mercado interno, gerando empobrecimento e fome da população. Então é possível ver o quanto que é agravante essa concentração de terra nas mãos de poucos, né? É muito desigual. Questão 4. Justifique a necessidade de romper com a situação retratada na charge. Qual é a forma para romper com isso? Fazer uma reforma agrária, fazer uma redistribuição de terras mais justa para o povo, né? Então, para romper com os problemas retratados na charge, é necessário uma reforma agrária, ou seja, deve haver uma distribuição fundiária mais justa que contemple os pequenos agricultores em geral, que praticam a agricultura e a pecuária familiar. Hoje, pessoal, já existe uma lei, né, em que 30% da merenda escolar ela tem que ser oriunda da agricultura familiar. Isso é muito importante, porque ajuda o pequeno agricultor, porque ele já é prejudicado com relação aos grandes agricultores, né? Então, essa lei ajuda a fortalecer o pequeno agricultor para ele estar produzindo e enriquece a economia da cidade local, né? Do município em que o pequeno agricultor fornece essa merenda da agricultura. Muito importante isso aí. Questão 5. Leia o trecho do texto. No estágio atual de desenvolvimento do Brasil, a FAO atua como foco na promoção do diálogo e debate internacional para o intercâmbio de experiências e projetos, com enfoque especial na cooperação Sul-Sul. Explique o que é a FAO e qual a sua importância. Existem várias organizações, né, gente, que estão em discussões. E a FAO é uma organização com o objetivo de fazer um diálogo com relação à alimentação e tentar acabar com a fome nesse mundo globalizado. Resposta: FAO é uma organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Essa organização é importante porque propõe um amplo debate e negociações que possibilitem a erradicação da fome e da pobreza no mundo. Tem por objetivo eliminar a fome, a insegurança alimentar e promover uma adequada gestão dos recursos naturais que melhore as condições de vida da população do campo, além de estabelecer um diálogo permanente entre as nações. Bom, pessoal, e finalizamos a semana 1. Espero ter ajudado vocês. Aproveite-se para se inscrever no canal, deixar o seu like. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.